Pessoal, eu sou o professor Douglas e na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre o núcleo celular. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é destacar esse GIF que tem aqui embaixo do slide, onde nós temos a membrana plasmática delimitando a célula como um todo, as organelas que a gente já viu nas aulas anteriores destacadas e o núcleo no centro. Se a gente olhar para essa figura que está mais ao centro do slide, nós vamos perceber que o núcleo, no caso, é essa esfera roxa, com inúmeros orifícios, que a gente vai dar o nome de poros. Esses poros têm uma função muito importante na troca de materiais entre o interior do núcleo e o exterior dele. Outras estruturas que nós temos então aqui, que no caso a gente retirou na imagem, retiramos um pedaço do núcleo para evidenciar o que tem lá dentro. Esse material que nós retiramos, que reveste então, que compõe a parede do núcleo, a gente chama de membrana nuclear ou carioteca. E depois nós temos mais duas outras principais estruturas que nós vamos estudar na aula de hoje, que é a cromatina, que é esse material dentro da imagem aqui, que a gente percebe que tem centenas de fios mais claros, como se fossem filamentos, que a gente chama de cromatina, que é o DNA. E um ponto mais denso dentro desse núcleo, que a gente vai chamar de nucleolos. É importante a gente lembrar que o núcleo é uma organela que está presente em quase todos os seres vivos. A gente botou aqui a imagem de uma célula animal, que está aqui nesse cantinho, com suas organelas e o núcleo bem no meio. Aqui nós também temos uma célula vegetal, com as suas organelas específicas do grupo dos vegetais e o núcleo mais no cantinho aqui em cima, tá bom? Então, animais e vegetais possuem células que possuem núcleo. Os únicos seres vivos que possuem uma célula sem núcleo organizado são as bactérias. Então, olhando mais detalhadamente então, para essa estrutura do núcleo, o que a gente consegue entender melhor sobre isso, pessoal? O que tem de material aí dentro deste núcleo, de fato, né? Primeiro, a gente já viu nas aulas anteriores que a célula ela possui o citoplasma na sua composição, a grande parte da sua composição é feita de água. Então, os materiais que a gente encontra diluídos estão diluídos em água. Não é diferente no núcleo. Então, a gente encontra enzimas, ATP, que é aquela molécula energética, que libera energia para o metabolismo celular, os íons, vitaminas e algumas outras substâncias, todas diluídas em água aqui dentro, tá bom? Então a gente olha mais atentamente agora para a questão da cromatina, que é o que a gente já viu ali no slide anterior, que seriam essas coisas rajadinhas, esses filamentos mais claros que estão aqui dentro. No caso, a cromatina, pessoal, a gente vai chamar de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. DNA, então, é uma sigla para esta palavra, o ácido desoxirribonucleico, que vem do inglês, na verdade. E aí a gente entende o seguinte, temos duas principais estruturas ou formas que a gente pode encontrar a cromatina aí dentro. Na verdade, o DNA. Então, se a gente vê o filamento condensado, que a gente vai ver nos próximos slides, a gente vai chamar de cromossomo. Se o filamento estiver alongado, a gente vai chamar de cromatina, mas tudo ainda é DNA. Então, agora vamos entender melhor isso. Primeiro, a cromatina pensa num cordão ou um cadarço de um tênis. Se você esticar ele por completo, você vai ter o cadarço o mais longo possível, certo? Então, quando a gente pega o DNA, quando ele está no formato, na forma de cromatina, ele está quase que por inteiro esticado. Ainda tem alguns pedaços dele que vai estar enroladinho. No caso, a gente vai diferenciar então essa cromatina em duas possibilidades. Heterocromatina, aonde ele vai estar com esses, não são nós, mas vão estar levemente condensados, e a eucromatina, onde esse DNA ele vai estar bem esticado, tá? Lembrando, faz essa comparação com o cadarço, por exemplo. Pega o cadarço, põe em cima de uma mesa e dá uma voltinha sobre ele e libera. Aonde tiver enroladinho, vamos chamar de heterocromatina. Aonde eu tiver esticado, vai ser a eucromatina. E qual é a importância disso, pessoal? Uma das importâncias é o seguinte, esta parte que está aqui esticada, a gente vai chamar de parte ativa,
Essa é a parte ativa do DNA que pode ser copiada por outras moléculas que a gente já vai ver adiante. A parte que está enrolada aqui, que é a heterocromatina, ela é chamada de parte inativa e ela não está disponível para ser copiada. Como a gente falou no slide anterior, cromatina e cromossomo é tudo DNA. O que diferencia é que o estado da cromatina é quando você pega esse cadarço, puxa ele e deixa ele esticado. À medida que você vai enrolando ele sobre o próprio eixo, você vai condensando esse material. E é o que está acontecendo aqui. Ó. O DNA, quando começa então a ser condensado sobre o seu próprio eixo, ele vai ficando cada vez mais condensado até assumir esse formato. Quando assume esse formato, a gente acaba chamando de cromossomo. Isso tem origem por conta dos momentos em que eles foram descobertos esses materiais, tá? Então, por isso que acaba tendo uma diferenciação deles. Mas ainda assim é o mesmo material, é o mesmo DNA. Quando que acontece, então, um e outro? Primeiro, cromatina é quando a célula está, de uma forma geral, em repouso. O que isso quer dizer? Não é que ela está parada, estagnada. O metabolismo da célula está acontecendo, agindo normalmente, e o DNA que está lá dentro do núcleo, ele está funcionando, mas ele não tem que se preparar para uma divisão celular. É o que acontece no estado do cromossomo. Quando então a célula vai se dividir, imagine vocês que a célula, vamos imaginar um círculo, na hora da divisão que ela vai surgir ou originar duas novas células, ela vai estrangular no meio, né? E ela vai acabar apertando também o núcleo. Na hora dessa divisão, o DNA tem que estar organizado. Se não estiver organizado, vai um pedaço de cada DNA para um lado, para o outro da célula, né, para cada núcleo, e você não vai ter uma organização do seu material genético. Então, para ocorrer esta divisão corretamente, o DNA antes da divisão celular ele começa a se condensar e ele fica num formato fácil de separação. Aqui uma outra figura, só para a gente detalhar melhor, como que acontece essa condensação dentro da célula. Então, no que o DNA enrola, que é uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. O DNA ele não enrola em si no próprio eixo por conta própria. Ele precisa de um auxílio de uma proteína chamada histona. Então, é como se a gente pegasse, por exemplo, um lápis, passasse um barbante na volta dele. Para conseguir enrolar de novo esse barbante, a gente vai precisar de um outro lápis de apoio. A gente enrola novamente. E aí por diante. É o que a imagem mais ou menos mostra para nós. Só que em vez de lápis, nós temos umas estruturas que são proteínas com formato circular, aonde o DNA vai se apoiando para conseguir se enrolar. À medida que esse material vai se enrolando, esse DNA vai empilhando essas esferas, essas proteínas, umas sobre as outras, né? Quando você tem um material já extenso, esse material empilhado começa a se dobrar. E é isso que a gente vai acabar vendo aqui no cromossomo. O DNA de fato, aquele que a gente vê na televisão, em desenho, jornal, aquela fita, né? Que a gente vê coloridinha, bonitinha, se dobrando no seu próprio eixo. A gente tem que olhar para essa parte mais detalhada aqui, ó, na cromatina. É um pedaço menor ainda, então. Esse desenho, esse GIF que eu trouxe para vocês aqui é só para vocês verem a complexidade deste material. Existem muitas estruturas. Não vamos detalhar cada um desses pontos, mas a gente vai entender melhor como é que funciona eles, tá? Nesta primeira imagem, nós temos aqui então um DNA bem simples, ó, o ácido desoxirribonucleico. Percebo então que as laterais dele são semelhantes, tá? Primeiro, quando a gente olha esse desenho, a gente acha que é muito complexo e pensa que não vai conseguir compreender o que é o DNA. Mas, na verdade, ele está aqui de uma forma bem simples. Se a gente parar para olhar e comparar o DNA, nesse caso aqui, com uma escada retorcida, pensa o seguinte, as laterais dessa escada, elas são sempre as mesmas estruturas. Como que a gente sabe disso? Olhando para essa segunda imagem aqui, ó. Perceba que aqui a gente tem um P, um D, um P, um D e ele se repete até o final, certo? A gente já vai ver no próximo slide os nomezinhos deles, mas eu já vou adiantar aqui também, ó. Esse aqui é um grupo fosfato e aqui é uma pentose. Então isso aqui, ele vai estar em toda a estrutura, toda nessa lateral da escadinha que a gente fala, né? Que a gente pode comparar.
toda a lateral, então da escadinha vai ser a mesma coisa, certo? Aqui do outro lado também é a mesma estrutura, é um P, um D, um P e um D, que é um fosfato e uma pentose. Agora é o seguinte, a gente falou das laterais dessa escada, agora a gente tem que pensar em cada degrau deles, tá? E aí é que está a diferença no DNA. Você vê que tem colorações aqui diferenciadas, verde, azul, vermelho e amarelo. E tem letras ali dentro também. O que significa? Isso aqui são as bases nitrogenadas, e a gente já vai entender um pouco melhor isso mais adiante. Mas eu preciso só mostrar para vocês que aqui, ó, a gente sempre tem o material se encaixando corretamente. O G se encaixa corretamente no C. Se tiver do outro lado, também em lados opostos não tem problema. C com G. Aqui nós temos o A com T e assim por diante. Tá? Esse grupo aqui, quando eu pego um P, um D e uma base nitrogenada aqui, ó, como está sendo evidenciada por esta imagem, eu tenho o que eu chamo de nucleotídeo. Então, o nucleotídeo ele é formado pela união de 3 moléculas. Primeiro, uma molécula do grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. O que vai mudar dentro do nosso DNA é essas ligações que tem de bases nitrogenadas aqui, a sequência dela. Então, a gente consegue denominar o A aqui, no caso, ó, é a adenina, o amarelinho, tá? O vermelhinho que está do outro lado é o timina. Além disso, nós temos aqui ó, o C ligado ao G, que são a citosina e a guanina, isso dentro do DNA. Essa outra figura que está aqui do lado, ela é mais complexa, ela é mais detalhada, e aí a gente vê a aproximação da química. Então, esse material aqui a gente não vai estudar agora na aula, mas é só para vocês entenderem como é que é de fato a estrutura dessas moléculas. Então, pessoal, ó, como eu falei para vocês, um nucleotídeo é formado por um fosfato, por uma pentose e por uma base. E aí nós temos aqui, ó. Então, nós temos o nucleotídeo com a base nitrogenada A. Aqui nós vamos ter um nucleotídeo também com a base nitrogenada T, assim por diante, ó, a C aqui e a G aqui. Quando a gente fala do DNA, a gente tem que entender o seguinte, ó, esses nucleotídeos eles ocorrem de forma pareadas. Então, você sempre vai ligar o A com o T. Você não pode ligar o A com G ou com C. Então, perceba aqui, ó, nesta imagem do cantinho aqui, nós temos o A ligando ao T. Aqui também. Se tivesse um T desse lado, o A obrigatoriamente teria que estar do outro. O mesmo acontece com as bases G e C. Elas sempre ocorrem juntas, pareadas. Independente do lado que uma estiver, do outro lado tem que estar o seu par, G e C. E aí vem a diferença do DNA para o RNA. A gente não falou bem ainda dessa estrutura durante as nossas aulas, mas o que é o RNA? RNA é uma estrutura muito semelhante ao DNA, que copia de uma forma geral ele. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, em termos de localização desses materiais. Primeiro, a gente pode fazer uma comparação do DNA sendo livros de uma biblioteca. E nessa biblioteca a gente não pode levar os livros para casa. Então você entra na biblioteca, você tem vários livros com um monte de informações que você pode acessar. Você pode copiar eles, tirar um xerox e pode ir embora com esse material para casa, com xerox. O livro fica lá para você ter acesso às informações e copiar ele. Quem que faz essa cópia do material, né? Quem faz esse xerox? É o RNA. Então, o RNA é uma molécula que vai lá dentro do nosso núcleo, copia as informações do DNA e vai fazer sua função. Parte dentro do próprio núcleo e parte fora também. Então, algumas diferenças entre eles, né? Primeira, DNA é aquela fita dupla que a gente tá vendo aqui nesse desenho, né? De forma bem simplificada. As bases estão nitrogenadas, que a gente fala que é essas coloridinhas que tem aqui dentro, ó. O A, o G, o C e o T. Aqui, essa pentose que a gente fala é chamada de desoxirribose. Ela tem uma pequena diferença para uma outra pentose chamada ribose, que é o que vai diferenciar a sigla DNA de RNA. Localização, então, como eu já falei no slide anterior,
O local, no caso do DNA, é o núcleo. Imagina o livro dentro da biblioteca, daquela biblioteca que não pode liberar esse material, tá? Então, o DNA está dentro do núcleo, ele não sai de lá, não pode sair, tá? E o RNA, ele vai estar dentro do núcleo, assim como no citosol também. Então, ele é o cara que copia a informação do DNA e vai fazer essas funções dentro e fora do DNA. Aí, aqui temos duas letras destacadas em vermelho, que é a segunda diferença que nós temos entre DNA e RNA. O T, que é de timina, ele ocorre somente no DNA. Quando a gente for falar do RNA, essa base aqui ela vai ser substituída pela base U de uracila. Então eu botei aqui um quadrinho aqui embaixo para vocês entenderem. Ó. A se liga com T no DNA, né? G se liga com C. Quando for um RNA, o A se liga com U e o G se liga com C. Aqui mais uma vez ó, a estrutura das duas moléculas para a gente entender melhor. Nós temos aqui do lado o material mais complexo, né? O detalhamento químico de cada uma das bases, citosina, guanina, adenina, timina. Lembrando, dupla fita é o DNA. Quando a gente vai falar do RNA, é só uma fita. E aí a gente tem três bases nitrogenadas em comum, que é a citosina, guanina, adenina, e a uracila, aquela que é substituída ou substitui a timina aqui no RNA. Então a gente já viu algumas partes lá no início, dentro do núcleo nós tínhamos uma região que era mais abrangente, estava cheio de cromatina, né, com aqueles filamentos mais claros, e tinha um pequeno pedaço que era mais denso, que eram os nucleolos. Pessoal, os nucleolos então é uma região mais densa do núcleo, ela vai ser mais densa do que o restante, tá? E ela tem como função a atividade de síntese de RNA, uma das moléculas que a gente já viu no slide anterior, que vai formar o ribossomo. Tá? Nessa imagem aqui da direita, ó, a gente já está mostrando uma célula, seu interior. Tá? Nós temos aqui o retículo endoplasmático rugoso, nós temos o núcleo, que é essa esfera maior aqui, e aqui dentro algo mais denso, que é o nucleolo, aonde então está ocorrendo a atividade da síntese de RNA. E assim nós fechamos a nossa aula, espero que tenham gostado e até a próxima.